19 será a nossa exposição de hoje. Nós vamos ler os 11 primeiros versos e depois vamos ler o restante do capítulo. Gênesis 19, 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Estou-lhes muito. E foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e disse-lhes: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, e eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Vamos orar? Pai, nós rogamos agora que nos dê sabedoria para entender a tua palavra. Mas, ó Deus, estamos diante desses textos na Escritura que, à primeira vista, nos deixam perplexos. Mas é claro, Senhor, é a tua palavra e nos fala a verdade. E nós te agradecemos por ela. Por isso rogamos a luz do teu Espírito Santo, trazendo-nos a condição, a clareza de entender o propósito do Senhor ao fazer registrar essa revelação. Dá-nos, ó Deus, graça e misericórdia, e enche-nos o coração de alegria por entender a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. É estranho, não é, um texto desse? Não sei para você, para mim é. Que história esquisita. E ela ainda vai aumentar nas estranhezas dela. Ela termina com as filhas de Ló, numa cena de incesto, embebedando o pai, engravidando o pai. E aqui eu já tiro uma primeira lição. A Bíblia nunca esconde a maldade humana. Eu me lembro de um pastor que traduzi certa vez, ele disse o seguinte: sempre que você lê a Escritura e tiver um personagem lá que for muito ruim, ele é você. É você. Você não é o cara melhor da história. Nós sempre somos o cara pior da história. Eu sei que a psicologia, eu sei que o mundo, eu sei que o nosso corrente pensamento ao nosso redor,
Pastor, o senhor não pode falar isso, o senhor tem que se preocupar com a autoestima dos membros da sua congregação. Eu não estou preocupado com a sua autoestima. Estou preocupado com a real estima, com a verdadeira estima que cada um de nós tem que ter de si mesmo. Pensar que ao olhar essa história, o que a Escritura nos mostra como um todo é que eu tenho o potencial de ser essas pessoas. Não estou dizendo que eu sou e nem que você é. Mas que por causa do nosso pecado nós temos esse potencial. Deveria ser um tremendo alerta para nós. E ao mesmo tempo, grande motivo de alegria, porque apesar do homem, apesar de nós, existe na Escritura redenção. E nós estamos trabalhando exatamente nessa grande história da Bíblia. Vimos Deus fazendo e executando uma criação tremenda, uma criação perfeita, mas uma criação com arbítrio, na qual Ele deu ao homem, sim, a escolha, e o homem pecou. E nós chamamos isso de queda. E nós vimos a extensão da queda nos capítulos 3 e 4 do livro de Gênesis, e vimos como essa queda se alastra e como a queda, o pecado do homem existe ainda no meio da proposta de redenção de Deus. Então nós avaliamos aqui na nossa sequência do livro de Gênesis, que mesmo Deus tendo dado graça, mesmo Deus tendo mitigado, diminuído, segurado a maldição, mesmo Deus abrindo portas de salvação para o homem, nós vemos lá no capítulo 6 de Gênesis que o mal era tão grande, tão tremendo no meio dos homens, que Deus resolveu exterminar todo mundo. E recolheu uma família para dar continuidade. Vimos que mais adiante, o homem de novo, logo depois da redenção, logo depois do dilúvio, o homem de novo mostra a sua rebeldia contra Deus. E quer construir uma torre para chegar no céu, para dizer: Deus, quem manda aqui sou eu, não é o Senhor. E eu vou fazer meu nome grande. Essa era a intenção do homem. E é nesse momento que Deus chama um servo, um homem chamado Abrão, até então. E diz: Abraão, não vou deixar o homem fazer o seu nome grande, porque o nome grande é meu. E se eu quiser fazer algum nome grande, eu faço. Eu vou fazer o seu nome grande. E aí então nós começamos a caminhar, a caminhada da fé desse homem Abraão. Vimos o seu chamado, vimos que Deus o chama para ser uma bênção, para abençoar todas as famílias da terra. E nesses passos, nessa caminhada de fé desse homem chamado Abrão, nós vemos a escola da fé. Como é que Deus ensina o seu servo, o seu filho, a amadurecer na fé, até chegar na terra de Deus, até chegar na presença de Deus. Uma longa caminhada, cheia de desafios, cheia de tropeços, cheia de quedas, mas sempre revestida da misericórdia de Deus e da fé que Ele dá ao homem como um dom. E ele creu. Isso lhe foi imputado para a justiça. A aliança de Deus é confirmada para Abraão. E ele continua na caminhada. Chegamos ao capítulo 17 do livro de Gênesis. E Deus aparece mais uma vez para dar um pito em Abraão. Pito! Abraão, você é um homem de 99 anos de idade. Anda na minha presença. Ser perfeito, caminha junto comigo. E ali é a grande virada na vida, na história de Abraão, em termos da caminhada de fé. Ainda que muitas vezes os joelhos dele vacilem, Deus o mantém num caminho agora no qual ele vai passar a ser reconhecido e visto como amigo de Deus. E então nós chegamos no capítulo 18, nossa última exposição. Deus faz uma visita graciosa para ele. Graciosa. Deus vem visitar um amigo. O amigo prepara-lhe um banquete, recebe-o na sua tenda. É uma história linda.
a respeito da amizade de Deus com Abraão. Deus confirma a sua aliança, Deus confirma a sua promessa, apesar dos tropeços de Abraão. Agora Abraão, e Deus diz para ele: Abraão, eu chamei você para ser uma bênção, eu chamei você para abençoar todas as famílias da terra, e eu não posso esconder um fato de você. A iniquidade de Sodoma e Gomorra chegou ao limite. E é interessante então observar no capítulo 18 como é que Abraão age como um intercessor, profeta de Deus. Ele chega e fala assim: Senhor, deve ter um justo lá, deve ter 50, deve ter 45, deve ter 40. E Deus fala: Abraão, por tua causa, por causa do justo, porque você, eu salvo se tiver lá um. E havia um, e o um foi salvo, mas a cidade não. Essa é a história do capítulo 19. O capítulo 19 é um capítulo de muitos contrastes. E você precisa lembrar da história. Lembra lá atrás, Abraão saiu da terra dele e deixou a sua parentela, mas trouxe o seu sobrinho Ló, que ele provavelmente havia adotado como filho, porque o pai de Ló tinha morrido. Eles chegam a um ponto, Deus lhes dá prosperidade, chegam num determinado lugar, e os pastores, eles começam a ter brigas. Abraão, para evitar a briga, diz assim: Ló, faz o seguinte, vai para um lado que eu vou para o outro. E tem um detalhe, Ló, você pode escolher. Ló, esperto, olhou as campinas, viu tudo legal, tudo bacana, tudo verdinho, disse: eu quero aquele campo lá. Deixou para Abraão as pedras. E Ló vai para as campinas, e nessa campina existem essas cidades, Sodoma e Gomorra. E o que vai acontecer, e isso aqui é fundamental para entender o capítulo, o que vai acontecer com Ló é fruto das escolhas que ele fez. Ló era crente, a Escritura diz no Novo Testamento que ele era justo. Nós lemos aqui nesses primeiros versos que quando Ló viu os dois anjos, que era uma parte daquele grupo de 3 do capítulo 18, o Senhor ficou e 2 foram, os 2 anjos foram. Quando ele vê os 2 homens, que eram 2 anjos, o que ele faz? Se prostra, rosto em terra. Lembra? Lembra-se como é que foi que Abraão se prostrou? Da mesma forma, no capítulo 18, prostrou-se em terra. Mas a partir daí nós começamos a ver muitos contrastes entre o desfecho da história. E o autor faz questão de contar a história com esses contrastes para o leitor perceber. Às vezes a gente não percebe porque a gente não tem mais o costume de uma leitura atenta. Mas, por exemplo, em Abraão, quando ele vai visitar Abraão, ele chega no calor do dia. Quando ele vai visitar Ló, ele chega no entardecer, na noite, já na escuridão, na tardinha. Abraão está na tenda, corre, vai, recolhe, recebe os seus hóspedes. Ló vai, levanta-se do portão da cidade. Significa que provavelmente ele era um líder da cidade. E aqui já tem um dado a mais sobre Ló. Eles eram homens nômades. Abraão preferiu ficar no seu nomadismo, Ló preferiu a urbanidade. E no meio do contexto urbano, Ló torna-se um líder daquela cidade, provavelmente porque Deus foi misericordioso com a cidade. Se você ler os capítulos 14 e 15, você vê que houve guerras e por causa de Abraão essas cidades foram preservadas. O sobrinho dele agora desce lá e vira o quê? Vira notório, vira autoridade, vira uma pessoa reconhecida. E isso às vezes pode tornar-se um perigo, porque ele assimila as coisas da cidade. Abraão é devoto a Deus, irrepreensível, mas Ló, ele se torna completo agora porque ele é um líder naquele lugar.
As cenas, como eu já disse, começam com os mensageiros, começam com a situação, mas o desfecho é totalmente diferente. No caso de Abraão, é uma visita de amigos que começa e termina bem. No caso de Ló, é uma visita que termina em desastre. Que tremendo desastre. Que triste coisa aconteceu. Os contrastes continuam, ou as similaridades contrastantes. Lá no meio da visita, Deus pergunta para Abraão: cadê Sara? Ela está aí na tenda. No meio da visita a Ló, os homens perguntam: cadê? Tem mais gente da tua família? Tem mais gente? E os genros estavam em algum lugar. A família imediata de Ló se salva, mas a cidade é destruída. A mulher de Abrão vai ser agraciada com um filho. A mulher de Ló vira Sal. Sal é símbolo de esterilidade, falta de continuidade, de morte. E assim vão, meus irmãos, os vários contrastes. Olha, todas essas coisas aconteceram, o texto nos dá a entender pela narrativa, pela forma como ela aparece, que as escolhas de Ló lhe afetaram profundamente. E ele viveu, no final das contas, por causa das suas escolhas, sem escolhas. Daqui a pouco vou mostrar isso para vocês. E a vida cristã é assim também. A Escritura vai dizer, vai dar bom testemunho. Olha, ele é crente, o justo Ló. Lá em Pedro vai aparecer isso. Mas esse justo Ló viveu resultados terríveis da sua escolha por viver no meio de um povo no qual ele provavelmente não teve, ou não quis, ou não pregou-lhes o Evangelho. E é sempre assim, queridos, quando o mal não é redimido. Pensa bem, nós vivemos nessa grande, imensa cidade, onde existe todo tipo de pecado e mal, e nós somos afetados por esse pecado e por esse mal. Isso nos afeta. Nossa vontade, nosso desejo de ver a redenção da cidade, ele tem até uma parte que deveria ser egoísta da nossa parte. Porque se eu viver num lugar redimido, eu vou receber as consequências da redenção. Mas se eu vivo num lugar onde o mal impera, eu vou viver as consequências do mal, mesmo que redimido. Como eu já disse, aparecem os dois anjos, que são, na verdade, os dois homens, que eram aqueles companheiros do Senhor lá na primeira visita. O narrador nos deixa concluir isso. A gente tem que fazer uma conexão dessas coisas. E aparece então Ló, um homem no meio de Sodoma, um crente. E eu me pergunto, será que ele virou um sodomita? Pelo resto da narrativa, eu vejo que não. Mas, num certo sentido, eu vejo que sim. A cidade de Sodoma passou aquilo que vai dar a identidade a Ló. Tanto é que mais tarde, ele hesita em sair, e ele hesita em ir para o lugar que Deus mandou ele ir. Vai para o monte, Deus, eu não sei, vai viver no monte. Deixa eu ir para outra cidade. Exatamente isso que ele faz. A cidadezinha pequenininha lá, o Senhor dá uma preservada nela. Existe esse perigo. Nós estamos vivendo em tempos perigosos. Eu tenho assistido e acompanhado a TV de maior ibope nos últimos 3 dias no Brasil, noite e dia. TV Câmara. Gente, eu vi de tudo naqueles discursos, de tudo que você imaginar. Vi sermão em Gênesis 12, vi a oração, a Denise viu a oração do Pai Nosso, de tudo que você imaginar apareceu lá. Mas a gente sabe que grande parte daqueles homens que se dizem naquele lugar ser nossos irmãos, estão envolvidos em escândalos. Eles se parecem muito mais com os sodomitas.
do que com a nação santa de Deus. Infelizmente, para nossa tristeza, um líder no meio de Sodoma começa a ficar parecido com aquela cidade que ele escolheu e que o acolheu, mas que mais adiante vai rejeitá-lo. Mais adiante vai rejeitá-lo. Ló cumpre o seu papel, nós já falamos sobre isso extensivamente na última exposição, sobre a hospitalidade necessária na vida do cristão. Ele cuida, ele acolhe, mas existe uma situação tal de pecado em Sodoma que parece muito com o tempo que nós vivemos. Como é que se desenvolve a história? Ló recebe os homens e tudo bem, shalom, como vai, etc. Vão pousar onde? Tem estalagem? Não, a gente vai ficar na praça mesmo. Não seria pelo clima que eles deixariam de viver, de ficar na praça. Mas Ló rapidamente diz, não, de jeito nenhum. Vocês não conhecem o povinho dessa cidade. Ele antecipou o que ia acontecer. Você não sabe o que acontece nessa cidade quando as trevas vêm sobre ela. Por favor, vá para minha casa. Eu vou acolher vocês lá. E aí nós lemos a narratória, a narrativa. Ele instou, entra, ele dá um banquete, faz assar os pães asmos, de novo, sem o fermento, tinha que ser rápido. Mas antes que se deitassem, verso 4, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, moços, velhos, de gente de todo lado, e chamaram Ló e bateram na porta e disseram, cadê os caras que entraram aí? Traz para fora, que nós queremos abusar deles, explicitamente, nós queremos ter sexo com eles. Observe, não é uma coisa normal, simples e comum, é uma coisa grupal, isso era uma coisa de Sodoma. Gente de toda a idade, gente de todo lado, é óbvio que não era 100% da população, mas era gente de toda idade e todo tipo, acostumado a esse comportamento, e aqui é óbvio, um comportamento homossexual. E os crimes envolvidos aqui são homossexualidade, rato, opressão social, arrogância, complacência com o pecado, ausência de piedade. Tudo isso estava envolvido aí. E Ló vivia no meio daquela cidade. Quer ver a que ponto as escolhas de Ló o levaram? Os caras batem na porta, manda os caras, eles falam, não, eu tenho que cumprir a lei da hospitalidade, como é que eu faço? Se eu mandar eles para fora para acontecer isso, eu vou ser o pior cara do mundo. E sem escolha, o que ele faz? Ele faz o pior. Ele fala, eu tenho 2 filhas virgens, quem sabe eu mando elas para fora, vocês fazem o que quiserem. Gente, era tão sério ou pior. A quem eu acolho? Aos anjos ou às minhas filhas? Essa é a situação. Ele fez uma escolha que o deixou sem escolhas. Pensa no desespero. E é muito provável que aquelas filhas dele fossem já prometidas em casamento. Por isso que depois ele sai, depois que os homens ficam cegos, ele sai e vai à casa dos genros, que eram os prometidos, para dizer, olha, vai acabar a cidade. E é interessante, no primeiro relato de Gênesis 18, Sara ri, e o filho dela vira risada. Motivo da graça de Deus. Quando ele chega dos gêmeos, o que eles fazem? Eles viram para ele e falam assim, você está querendo fazer a gente rir? Isso é piada? Você está dizendo que a cidade vai ser destruída? Por favor, Ló, que fé inocente essa sua. Eles recebem um recado claro, absoluto,
e rejeitam o recado. Absolutamente. E é assim então que se processa a destruição de Sodoma com todos os seus crimes, a ponto de todos os seus crimes serem compactados para depois surgir a expressão que nós usamos, que é a expressão sodomia. Sodomia. Irmãos, nós vivemos em tempos de sodomia. Não se iludam. A nossa sociedade se acostumou de tal maneira e de tal forma à homossexualidade que, dependendo de alguns, o que eu estou dizendo aqui agora, publicamente, abertamente, pode ser levantado por alguém como um crime e dizer: você é um homofóbico. Eu tenho que correr esse risco. Sabe por que eu tenho que correr esse risco? Eu tenho que correr esse risco para que vocês não corram. Não corram o risco de chegar no ponto e de não ter escolhas, porque nós estamos chegando nesse ponto da nossa cultura. As propostas de políticas públicas com relação à homossexualidade, elas são terríveis. E elas podem nos levar ao mesmo ponto do juízo. Algum tempo atrás nós fomos ao Congresso Nacional, me encontrei com vários desses personagens que estão aí na TV todos os dias, para levar um estatuto da liberdade religiosa, para tentar preservar a nossa liberdade de crer e viver e pregar a fé que nós temos por mais algum tempo. Porque se as coisas continuarem no rumo e no caminho que estão, nós vamos ser proibidos de falar a verdade. Essa semana saiu no jornal não sei como falar, ele vestido de ela, transexual, foi usar o bar, o banheiro do bar, e queria usar o banheiro feminino. E alguém disse: não, você não pode. Para quê? O bar está praticamente fechado, porque as mídias, porque o povo se levantou contra aquilo. Imagina se minha filha estivesse lá naquele bar e aquele marmanjo, barbado, fingindo ser mulher, entrasse lá. Paciência. Eu não quero viver nessa cultura. Eu não quero viver em Sodoma. Mas nós já vivemos. Ande nas ruas da Barra Funda à noite e de dia, e você vai ver as prostitutas nas ruas, carecendo de graça, carecendo de misericórdia, carecendo de evangelho. E se alguém vai me visitar à noite, eu vou ter que dizer para essa pessoa: olha, vai pela avenida, não vai pelas ruas escuras, não anda sozinho, porque você pode ser roubado, você pode ser assaltado, você pode ser abusado. É ou não é a mesma coisa? Nós não temos medo de sair à noite. Nós não temos que nos preocupar com isso, porque essas coisas, nós já vivemos isso, meus irmãos. Mas a Escritura diz que não por causa de Jó, mas por causa da misericórdia de Deus, é que eles não foram abusados naquela situação. Imagina a turba chegando na porta da sua casa, batendo, gritando: tira para fora, porque nós queremos abusar. Nós sai uma atitude de: pelo amor de Deus, não façam isso, eu estou olhando, eu não posso fazer. E eles pulam para cima. Ele fecha a porta. E não fosse o milagre dos anjos de fazer os cegos, o fim da história seria diferente. Graças a Deus que Ló teve o bom senso de protegê-los.
Deus nos livre de não ter escolha como ele teve no momento de loucura, fez o que fez, e as consequências vão aparecer lá na frente. Mas quando o mal não é redimido, esse é o mundo no qual nós vivemos. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Como é que Deus livra? Verso 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faz-os sair desse lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença de Jeová, e Jeová nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com ele. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Ló, anda, levanta, toma a tua mulher, toma as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade, porque ele vai vir. Como, porém, se demorasse, parece que o autor está nos dando aqui a ideia que ele estava enrolando. Ele estava enrolando, ele não queria perder as coisas que ele tinha lá. Pegaram os homens pela mão, a ele, a mulher, as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Olha o homem vacilante, respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. Como o senhor vai fazer isso? Eis que o teu servo, se o teu servo achou mercê, o Senhor já resolveu me salvar, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar do monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Ele está dizendo: talvez seja mais seguro ficar aqui dentro da cidade do que ficar lá fora com Deus. Percebe? Talvez seja melhor ficar aqui dentro do que ficar lá fora com Deus. Então ele diz, verso 20, eis aí uma cidade perto da qual eu posso fugir. É pequena, permita que eu fuja por lá, é bem pequenininha. Ele está dizendo assim, a cidade é tão pequena que o pecado não deve ser grande. O pecado não deve ser demais lá. E nela viverá a minha alma. E aí o anjo, na pressa, disse: quanto a isso estou de acordo então, para não subverter a cidade que acaba de falar, porque ela ia ser queimada também, porque ela está na campina. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso a cidade se chamou Zoar, o nome da cidade. Então, Deus efetua o seu livramento. Como eu já disse, os genros, provavelmente prometidos de casar com as filhas, resolveram ficar. Não deve ser verdade. Esse nosso sogro deve estar ficando gagá, doido, eu não vou prestar atenção, deve ter vindo aqui no meio da noite fazer alguma piada. Então eles não foram salvos. O clamor sobe e nós vemos aqui a figura da salvação de um hesitante. Perguntando se esse não é o retrato nosso. Deus já mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo já morreu na cruz. Jesus Cristo já derramou o sangue. Jesus Cristo já disse diante de Deus: está consumado. Jesus Cristo já foi levantado pelo poder dentre os mortos, já subiu ao céu, já deu na Escritura todo tipo de certeza e garantia para nós, e de repente eu encontro o Mauro tropeçando no pecado. Deus salva até os hesitantes, e estes somos nós. Sabe por quê, queridos?
Porque a salvação de Ló, assim como a minha e a sua, não é fruto da minha fé pessoal, não é fruto da minha justiça e capacidade, mas é fruto da misericórdia que eu recebi em Cristo Jesus. E o que Deus diz hoje para nós é: fuja do pecado, fuja de Sodoma, corra para longe de Gomorra, porque elas serão destruídas. Antes que isso aconteça, entretanto, Deus diz: ame esse povo, pregue a sua palavra, encontre os meus eleitos no meio dela. É a mesma coisa que então, agora o contraste é o contraste de similaridade. Porque lembra, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. E agora nós vemos a misericórdia de Deus salvando um homem e a sua família. E agora Deus salvando uma outra cidade que depois passou a chamar-se Zoar, que foi salva na base da compaixão e da justiça misericordiosa de Deus em Cristo Jesus. Quando o anjo diz assim: não destruirei, eu enxergo a graça de Deus brilhando em cima daquela cidade. A graça de Deus sobre os imperfeitos. Quando a gente lê a história de Sodoma e Gomorra, a gente rapidinho julga Sodoma e Gomorra. Mas nós deveríamos lembrar que o livramento que nós recebemos, assim como o de Ló, é um livramento baseado nas misericórdias de Deus. Como foram os efeitos do pecado? Verso 23 a 26. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Lembra? O anjo disse: quando você não entrar na cidade, eu não posso destruir o resto. Mas quando você entrar, eu vou destruir o resto. Verso 24. Então fez o Senhor Jeová chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A cidade de Zoar agora virou um auditório. Nós ainda não sabemos onde fica essa cidade, não descobrimos nada. Mas o fato é que eles chegam na cidade, o Senhor faz chover fogo ardente sobre Sodoma, Gomorra e o que mais? A campina. Para você entender o que está acontecendo aqui, você precisa voltar lá atrás, nos capítulos anteriores. Quando eles olharam para a terra, olharam para tudo, e Abraão disse: escolhe o lugar que você quer ir. E o que foi que Ló fez? Ele viu a campina. Olha só, aquela campina verdinha que atraiu os olhos dele, que ele disse: vou viver bem aqui. A escolha dele de ir para um lugar urbano e a mesclar-se fez com que toda aquela campina virasse um lugar de morte e esterilidade. Querido, isso são os efeitos do juízo sobre a terra. Deus já havia proclamado o juízo uma vez lá em Gênesis capítulo 3. Deus já havia proclamado o juízo mais uma vez lá em Gênesis capítulo 6. E agora, mais uma vez, Deus proclama juízo agora sobre uma parte da terra. Juízo esse que sobre os indivíduos e sobre aquele que foi o hesitante Ló, a mulher de Jó, ou de Ló. Quem puser a mão no arado não pode olhar para trás. Não sei se a mulher de Ló pensou: quero viver nessa cidadezinha, as coisas que eu gosto estão lá, eu vou olhar para trás. E
diz que toda a planície foi destruída e no meio dela a mulher de Ló que virou a estátua de sal. Essa região, lá na região de Israel, no deserto, é a região mais baixa da face da terra. É onde fica o famoso Mar Morto. Eu já expliquei para vocês, sabe por que chama Mar Morto? Porque ele é morto, não vive nada nele. Se você pegar um copão de água do Mar Morto e beber inteiro, você morre. Te intoxica. É mortal. E aquele lugar passou a ser conhecido como lugar da esterilidade, da desolação. Você passa lá fazendo turismo, tem uns caras vendendo na beira da estrada que não vende maçã do amor, lá eles vendem maçã de Gomorra. Lembra? Igualzinho aquelas maçãs do amor que eles têm. Nós temos a capacidade de brincar com o pecado. Tem como são várias formações salínicas lá no meio do Mar Morto, tem os pilares de sal. Aí você passa lá e diz, lá é a mulher de Ló e tal. Mas os efeitos do pecado são muitos. Eu queria lembrar, queridos, que nós vivemos no meio dessa Sodoma hoje. Só que a Sodoma ela não precisa necessariamente ser física em uma esquina. Sodoma entra na nossa casa pelo nosso computador, pelo nosso telefone, pelo tablet. O mundo da pornografia hoje é algo que às vezes nós não temos ideia e não imaginamos. E nós não imaginamos os efeitos disso dentro das casas das pessoas e dentro da casa dos crentes. Compara-se o vício à pornografia com o uso de cocaína. Aqueles que são viciados em pornografia precisam de tratamento para se livrar. E não se iluda, ninguém se livra sozinho. Agora me diz uma coisa, está longe da sua tela a pornografia? Eu vou dizer para você que não está. Porque não interessa o site que você entre hoje, vai ter uma proposta de pornografia para você. E você, homem ou mulher, talvez em diferentes proporções, terá os olhos atraídos àquelas coisas. E eu já tive a oportunidade de aconselhar homens que acharam, não, eu consigo me livrar fácil disso. Se casaram e destruíram seus casamentos. Porque não conseguiram, nem casados, se livrar. Eu já conheci homens que depois de casados tiveram suas vidas afetadas pela pornografia. É um dos maiores males que existe hoje no meio do mundo no qual nós vivemos. Aliás, é uma das maiores indústrias. Vale bilhões e bilhões e bilhões. E chega dentro da sua casa com 2 cliques. Com isso eu então exorto a todos, queridos, para cuidar, porque os efeitos do pecado são terríveis. E pode ser que você esteja aí nessa condição da mulher de Ló. Volta e meia você resolve olhar para trás. Cuidado. Agarre-se à misericórdia de Deus.
como é que a misericórdia se manifesta? Verso 27. Tendo-se levantado Abrão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença de Jeová. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. Lembra a mesma visão lá atrás. Ele e Ló juntos, agora ele sozinho. E viu que da terra subia fumaça. Ele devia estar uns 35 quilômetros. Com uma fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Abraão foi lembrado da justiça quando ele viu aquela fumaça subindo. Ele foi lembrado, olhou e disse: Deus é justo mesmo. Não deixa o pecado sem que ele seja punido. Mas Deus lembrou-se das suas misericórdias quando ele lembrou-se das suas promessas. Abraão olha para Sodoma. E Deus lembra-se de Abraão. Tantas figuras bíblicas estão aqui relacionadas. Por exemplo, lembram-se do Holocausto, que era todo queimado na presença de Deus, o Cordeiro, era uma lembrança constante. Como Deus salva. Deus já havia salvado Ló lá no capítulo 14. Agora Deus, por amor de Abraão, salva mais uma vez. Como Deus é bom, queridos. Quando eu fico olhando, imaginando e pensando em tudo que Deus colocou junto nesse universo para que eu pudesse ter redenção. Quando Ele enviou Cristo ao mundo, para que eu pudesse ser remido dos meus pecados. Como Deus é bom. O último trecho da passagem, nesse capítulo, mostra uma cena triste das consequências do pecado. Passa rapidamente por cima. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Ele não aguentou viver na cidade. Ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Porque talvez o pecado de Zoar não fosse tão pequeno como ele imaginou no começo. Ele foi e habitou em uma caverna, com ele e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse a mais moça: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Os casamentos eram arranjados, os que estavam arranjados morreram lá em Sodoma. E elas pensaram assim: vou ficar solteirona, eu não. Pelo menos uma semelhança. Elas se imbuem de um motivo nobre. Então a primogênita disse a mais moça: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da terra. Vem, façamos-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Olha como elas pensaram. Naquela noite, pois deram a beber vinho ao pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita, que assumiu o papel de liderança, disse a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também essa noite, entra, deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai.
A primogênita deu à luz um filho que ele chamou Moabe, é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, ele chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Observe que o narrador está contando a história lá da frente, até os dias de hoje, quando já existem quem? Os Amonitas e os Moabitas. Mas vamos pensar na história lá atrás. Essas duas filhas, elas tinham um problema sério com o pai, não tinham? Lembra o que o pai falou lá na hora do desespero? Não, tem aqui duas filhas virgens. Imagina o que não ia na cabeça delas, para começar. Imagina como as entranhas do pecado de Sodoma já não tinham tomado a cabeça daquelas duas. Até pela atitude do pai. E agora o que acontece? Agora elas mostram o coração que veio de Sodoma. Essa é a consequência imediata do pecado do incesto promovido pelas filhas. Por um pai que pecou e omitiu-se diante da realidade. Mas vem a consequência posterior. Amon e Moab. Quando você chegar na sua leitura lá no livro de Números, você vai ver que esses dois povos maltrataram, foram terríveis contra o povo de Deus, contra os israelitas, contra os filhos de Isaac, contra Jacó. O pecado tem consequências, queridos. E às vezes nós pagamos tristemente, dolorosamente, por causa dos pecados que cometemos. O que a gente faz então, queridos? Lendo todas essas lições que estão aí no nosso texto. Primeira coisa, nós temos de novo a lição da hospitalidade. A hospitalidade de Abraão foi muito bem desenvolvida, a hospitalidade de Ló foi bem atrapalhada, mas ele fez o que ele podia naquela hora, do jeito, na situação que ele vivia. Isso é importante. Nós temos que aprender a ser um povo hospitaleiro. Aliás, o Novo Testamento vai dizer que nós temos que cuidar, pode ser que a gente esteja recebendo quem? Anjos. E certamente o autor de Hebreus refere-se a esse contexto. A hospitalidade é uma coisa e uma marca da nossa vida cristã. Nós precisamos aprender a fazer. Segunda coisa, quanto à homossexualidade, lá e hoje, nós temos que entender o problema da homossexualidade. Porque é uma coisa que atinge a raça humana, não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. A questão é que na nossa cultura, que está se tornando pós-cristã, a homossexualidade está se tornando um estilo de vida aceitável e desejável. Como dizem os amigos, é melhor ir embora antes que se torne obrigatório. Porque corremos o risco de chegar lá. Quantas histórias tristes e terríveis do passado e que agora voltam a mostrar-se de maneira culturalmente aberta. A homossexualidade sempre existiu, sempre aconteceu. Mas houve um tempo que era motivo de vergonha. Hoje é motivo de orgulho. Orgulho na nossa cultura e sociedade. E o pior, tornou-se tal que o Estado e o governo se tornaram emissores disso. Eles são os emissários, eles querem promover, eles dizem que isso é verdade, eles dizem que isso é o bom. E você vai às vezes discutir com um crente e ele vai dizer assim: e o que você tem a ver com o que os outros fazem dentro do quarto deles?
que a homossexualidade não fica dentro do quarto. E a gente está vendo isso agora. Antigamente diz que ela ficava dentro do armário, né? Mas ela extrapola. E ela se mostra. E ela se mostra intolerante. Nós somos acusados de intolerantes, homofóbicos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas isso é fruto de um trabalho de mídia. E nós vamos sendo envolvidos, engolidos por essas coisas. Aliás, esses grandes movimentos da cultura, eles vão envolvendo os crentes. E nós vamos deixando de ser anticultura. Começou lá atrás com o feminismo. Queridos, a essência do movimento feminista é rebeldia contra Deus. Eu não estou falando do direito das mulheres votarem, nem do direito das mulheres trabalharem fora, mas eu estou dizendo que o feminismo e as suas raízes filosóficas são rebeldia contra Deus. Mas às vezes demora para essa ficha cair na cabeça do crente. E é interessante, sempre que eu escrevo alguma coisa a respeito, alguém já chega e vai dizendo assim, já vem falar e relacionar homossexualidade com feminismo. Não tem como não relacionar. Porque toda inversão e reversão de papéis tem conexões, estão ligadas. Então nós temos que pensar bem, queridos. O apóstolo Paulo diz qual é a origem da homossexualidade. Os homens que olharam para Deus e o rejeitaram como Deus, não lhe deram graças e partiram para a degradação dos seus corpos, e Deus os entrega a essas concupiscências vergonhosas. Mas ao mesmo tempo nós aprendemos sobre justiça e misericórdia de Deus. E nós vemos mais uma vez aqui o padrão da justiça de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3 diz que Deus vem no jardim para fazer uma investigação. Lá no capítulo 6 Deus aparece para quê? Para fazer uma investigação. Agora de novo Deus vem e faz o quê? Ele manda os dois anjos lá dentro da cidade. Confere. Deus não é injusto. Essa é a lição. Ou seja, se Deus pune e se Deus traz juízo, é porque Ele vê, enxerga, sabe do pecado e quem é o culpado do pecado. Não se iluda. Mas Deus é injusto porque... Não há pensamento mais tolo do que esse. A justiça de Deus tem um padrão. E a misericórdia de Deus é tão grande no seu padrão de justiça, que Ele salva perversos por causa dos justos. E no final das contas, Ele manda o justo para morrer no lugar do pecador. No meu lugar, no seu lugar. Isso deveria nos fazer dar glória a Deus. A justiça de Deus tem um padrão. Não duvide do padrão da justiça de Deus. A Escritura é muito clara. Às vezes os homens ficam inconformados com isso. Mas a Escritura é muito clara. Deus diz que existe uma punição para a injustiça. Que essa punição é eterna. E que Ele vai executar. Isso só me faz dar graças a Deus. Porque Ele me livrou de entrar nessa punição eterna. Por último, lembre-se, as consequências do pecado de Ló e o pecado de Ló foram em razão das suas escolhas.
Ele foi guiado pelos olhos. Abraão foi guiado pela fé, pelo Senhor. Assim como todo o padrão de pecado na Bíblia. Lembra? Vendo a mulher, fruto da árvore que era o quê? Desejável, desobedeceu a Deus. Capítulo 6, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, eles olham, eles vão pelos olhos. E Ló fez o quê? Olhou a campina e falou, deve ser legal. Cuidado, queridos, nós temos que agir com fé. Ele ficou fascinado por aquele vale, cheio de verde, de luxúria, e achou que era bênção. E estabeleceu uma casa de pecado, numa cidade vil e injusta. Cuidado para você não ir para esse lugar. Eu acredito que Ló foi sincero na sua escolha, mas foi absolutamente atrapalhado e terrivelmente pecador por causa do ambiente que ele vive. Cuidado com o ambiente que você vive, cuidado com as escolhas que você faz, cuidado com as amizades às quais você se apega. Por isso que o povo de Deus é tão importante. Não se deixe corromper por aquilo que você tem a tendência de abraçar. Escolha Cristo. Eu brinco com vocês quando vocês falam de igreja, eu brinco. Se você não está aqui, lembra do nosso pacto. Os mais novos não conhecem o nosso pacto. Nós tínhamos um pacto aqui. Como é que era? Faltava 3 vezes, ia para o trono. Por que a gente fazia sempre essa brincadeira? Porque existe uma coisa muito séria por trás. É óbvio que existe uma série de circunstâncias, mas em tese o que Deus quer que você construa suas relações no meio do povo dele, porque esse povo quer ser um povo santo. Esse povo que quer ser um povo santo quer adorar e glorificar a Deus. E nós somos a força, a maneira de Deus nos abençoar e de entender a dimensão do amor dele. É isso que Paulo diz. Junto com todos os santos. Ló foi para um canto do pecado. E se deixou envolver por ele. Que o Senhor te traga para perto cada vez mais do povo de Deus. Não deixei de nos congregar. É no meio do povo de Deus que nós vamos ser alimentados da bondade e da fidelidade